Deixa eu girar o assunto por aqui, porque eu preciso falar de Equador, hein? O bicho está pegando, a situação está se agravando por lá e o presidente do país declarou guerra contra facções criminosas depois que assinou um novo decreto em que reconhece um conflito armado interno. Ontem, Daniel Noboa tinha decretado estado de exceção, mas em meio à onda de criminalidade que deixou pelo menos 10 mortes, a situação evoluiu. Fabrício Naitz, que está aqui com a gente para trazer mais detalhes, porque até um estúdio de televisão ontem foi invadido por criminosos, meu amigo. Conte. Pois é, Paulo. O estúdio de televisão da televisão pública do Equador foi invadido ontem por criminosos. A polícia chegou no local, os criminosos fortemente armados, com fuzis, metralhadoras, até mesmo uma bomba, entraram nesse estúdio de TV, renderam todos os trabalhadores, jornalistas que estavam por lá. Depois a polícia entrou e conseguiu controlar a situação. A gente tem até um balanço das operações policiais ontem no Equador. Foram 70 pessoas presas, 15 coquetéis Molotov também apreendidos. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Fabrício, são 10h58, para você que chegou agora aqui na programação da Jovem Pan e está nos acompanhando. A gente iniciou aqui uma repercussão sobre a verdadeira guerra que está acontecendo lá no Equador. E o Fabrício Naitz que está nos atualizando dos números. Até agora 10 mortos, né, Fabrício? Isso, exatamente. Até o momento 10 mortos confirmados. Como a gente ia dizendo, 70 pessoas presas somente na última terça-feira, além de 15 coquetéis Molotovs apreendidos pela polícia, 9 armas de fogo, veículos, 6 carros, outras 6 motos também apreendidos em todo o Equador pela polícia de lá. Bom, o que está acontecendo de fato? Há uma facção, uma organização criminosa que está de fato promovendo todo tipo de barbárie lá pelo Equador, um país que hoje, Paulo, ele é o principal responsável aqui na América Latina pela exportação de cocaína para o resto do mundo. Só para se ter ideia, em 2021, 1/3 de toda a cocaína que chegou na Europa veio do Equador, principalmente ali do porto de Guayaquil. Como que essa droga chega lá? Ela entra nos contêineres de banana, que é o principal produto exportado pelo Equador. Por quê? Porque menos de 30% desses contêineres são inspecionados pelas autoridades equatorianas. Há uma lei muito fraca, há uma presença das autoridades muito fracas, e aí organizações criminosas de outros países aproveitam esse vácuo de poder que existe por lá. Isso começou não, mas se ampliou desde 2016, quando na Colômbia foi feito o acordo para acabar com as Farc, definitivamente. E aí essa droga chega tanto da Colômbia quanto do Peru, países que são vizinhos ali do Equador, e acaba sendo levada para fora do país. Uma situação de caos, barbárie total no Equador neste momento, Paulo. Como é que vocês veem essa situação, Pepe? A América Latina é impressionante o nível de violência que existe na região em que nós estamos localizados, né? Uma coisa assustadora. É assustador como as facções criminosas, o tráfico de drogas tomou conta da América Latina como um todo. E também o que impressiona, Paulinho, é que você vê, por exemplo, que o Equador está indo na mesma linha do El Salvador. Isso impressiona muito também, né? El Salvador teve uma política semelhante, né? O presidente lá eleito resolveu declarar estado de sítio, restringindo direitos fundamentais dos cidadãos e começou a buscar políticas públicas de segurança casuística para resolver um problema lá, não é? E Equador está indo para o mesmo caminho, infelizmente, não é? Tem formas muito mais palpáveis de você fazer essa guerra contra as facções do que restringindo os direitos fundamentais, restringindo liberdade de ir e vir. E nesse ponto, Paulo, é interessante você notar que dá tilt no liberalismo, nos libertários e nos liberais em geral, porque eles defendem medidas como essa e ao mesmo que vão contra a liberdade, não é? Então, eu acho impressionante isso, né? É uma dicotomia interessante, não é? Bate palmas para o que aconteceu em El Salvador como possível modelo para ser replicado no mundo todo, mas lá se resolveu o problema restringindo liberdades e direitos individuais. Ou seja, a dicotomia do liberalismo, dos libertários no assunto segurança pública, a contradição salta aos olhos. O Ju deu tilt em você, meu amor? É impressionante, agora eu vou falar impressionante. É impressionante como o PP tenta, né, distorcer ali a ideia de ser liberal, né? Mas a gente está aqui para exatamente rebater isso. Mas antes de falar sobre El Salvador, só para comentar aqui para quem está nos escutando, houve o assassinato de um pré-candidato
lá no Equador, ele foi assassinado com tiros, né? Porque o atual presidente do Equador foi eleito no ano passado, então é uma eleição super recente, é um presidente bem novo, ele tem 35 anos, nascido nos Estados Unidos, inclusive, a família dele é bem rica, e é muito claro que existe uma concertação política para criar essa instabilidade no país, porque ele veio no sentido, o atual presidente, veio no sentido de combater o crime organizado, tomando medidas importantes, e aí agora ele enfrenta uma resistência, e aí, gente, nós estamos diante de imagens terroristas. Para quem falava de terrorismo no Brasil, eu gostaria que assistissem a essas imagens agora e vejam o que é terrorismo. Tá? Canal de televisão sendo invadido ao vivo com pessoas fortemente armadas, fazendo reféns, muitas foram executadas. Então isso sim é terrorismo, é violência escancarada, é quando as pessoas não têm condições nenhuma de se defender. Isso é cena de terrorismo. Agora, para combater o crime organizado, sobretudo o relacionado ao narcotráfico, é necessário medidas mais restritivas mesmo. E isso está acontecendo sim em El Salvador. E diferente daquilo que o PP falou, não há restrição de liberdade. PP, há cumprimento da lei. A restrição da liberdade, Júlia. Não, desculpa. Não, mas El Salvador é ditadura ou não é? Porque eu já vi gente falando que e gente falando que não é. Está num processo autoritário. Com certeza, porque... Processo ou é? Não, o que aconteceu lá, para você entender? Explica, rapidamente. Mas todo mundo. Rapidamente, o presidente de El Salvador, por conta da violência e do narcotráfico, estava tomando o país, de fato isso é verdade, resolveu declarar estado de sítio. Com o estado de sítio, ele falou o seguinte: a partir de agora, eu tenho o direito de prender qualquer pessoa na rua, primeiro, antes do processo criminal terminar. Eu tenho o direito de violar correspondência, violar e-mail, violar dados do telefone de qualquer pessoa. Isso está previsto até na Constituição brasileira. Ou seja, com toda certeza, isso restringe liberdades e direitos fundamentais e é um processo autoritário. É estado de sítio, PP. Estado de sítio, uma situação calamitosa em relação à segurança pública. É como a Júlia disse, pede uma medida drástica. A diferença do Brasil é que o Brasil tem prazo, tem regras, tem que não dá, e tem que se justificar. A diferença do Brasil é que El Salvador reconheceu uma situação de calamidade que o Brasil não reconhece. Quanto tempo está no estado do Você é a favor de liberdade de vir? Na atual situação da segurança pública... Prender pessoas na rua... Peraí. Quanto tempo está o estado de sítio? Aí tem que ver aqui. Quanto tempo? Vamos checar, eu de cabeça eu também não sei, eu confesso Vamos checar, porque esse dado é importante pra gente entender. Agora, estado de sítio eterno. Eu não nego que El Salvador tem problemas em relação a direitos fundamentais, mas é necessário entender a situação na qual o país se encontrava, que não é muito diferente da situação na qual o Brasil se encontra. E o que nós estamos vendo acontecer hoje no Equador é o que pode acontecer aqui no Brasil com o fortalecimento que nós observamos das organizações criminosas. Eu puxo um exemplo recente, PP. A terra Yanomami, que tanto foi falada, que foi abandonada pelo governo anterior, que existiu uma crise humanitária, está abandonada lá novamente. E sabe quem está tomando conta daquele território? O crime organizado. Nós temos o crime organizado praticando toda sorte de comércio ilegal de substâncias nas capitais. Temos agora operando garimpo ilegal na região da Amazônia. Isso, estou falando. Não, nós estamos falando de crime organizado, da potencialização de organizações criminosas. Ali é outro diagnóstico. Não é outro diagnóstico. É outra solução. É um grave problema em relação a organizações de 2022. Ou seja, desde março de 2022, 2 anos de estado de sítio. Os caras estão de estado... Ou seja, é um governo ditatorial, sim. 2 anos de estado de sítio, isso não existe. Muito bem. Ju, pediu? Sítio permanente. Pedi. Eu gostaria de citar aqui alguns dados. Primeiro que El Salvador já ocupou o posto de país mais violento do mundo. Hoje, olha só a redução do número de homicídios. Eles tinham... A cada 100 mil habitantes, eles tinham 106,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso em 2015. Em 2022, esse índice desabou de 7,8 homicídios para 100 mil habitantes. Então, a gente não pode entender, a gente não pode, em momento nenhum, achar que os direitos individuais devem salvaguardar a omissão do Estado e a implantação de um estado de selvageria. Porque quando você vive no país mais violento, que mais matava no mundo,
você não tem mais nenhum tipo de liberdade, Pepe. Eu tô realmente feliz de ver a Júlia libertária, liberal, defendendo o estado de sítio de 2 anos em El Salvador. Isso é malabarismo conceitual que você está fazendo, Pedro. Restrições dos direitos fundamentais. É interessante ver isso, Júlia. É interessante ver as contradições da direita que não consegue pensar em solução. Liberdade não é um valor absoluto no liberalismo. Viável. É fácil saber por que tá assim os dados em El Salvador. Eu ponho na cadeia, El Salvador construiu o maior presídio do mundo. O maior presídio do mundo. E tem centenas de pessoas inocentes que estão presas. Por quê? E é fácil identificar por quê. Sabe por quê? Porque não foi dado a ela o processo criminal justo, com direito à ampla defesa e ao contraditório. Sabe por que eu sei disso? Porque o decreto do estado de sítio restringe o direito à liberdade, o direito de defesa, o direito ao contraditório. Então é fácil identificar que tem várias prisões arbitrárias e vários abusos em El Salvador. Então é fácil. Se eu criar, por exemplo, uma prisão aqui no estado, aqui no Brasil, e colocar milhões de pessoas lá dentro, é óbvio que o crime vai diminuir. Mas a que custo? Vale a pena? Para fechar, gente, 30 segundos, Ju, vai lá. Não, primeiro que eu não sei de onde que o PP tirou essa afirmação que as pessoas não passaram pelo devido processo legal. O decreto fala isso, Júlia. Eu acho que é uma afirmação bastante complexa de ser feita. Afinal de contas, a gente tem toda uma proteção constitucional e o que está sendo feito lá é previsto na Constituição. E eu acho que fica muito claro que as pessoas não são livres para sair praticando crimes. Isso não é a liberdade. Eu não tenho liberdade, por exemplo, de sair na rua e assaltar uma pessoa, de matar uma pessoa. Eu tenho minha liberdade de conviver como uma pessoa decente, de praticar a violência, de ir para cima de uma pessoa, no caso de legítima defesa apenas. Fora isso, eu não tenho que ter liberdade. Fora isso, se eu tiver com essa intenção e fazendo isso, eu tenho que ser presa, sim. E esse foi o segredo em El Salvador. Aumentou-se o número de vagas nos presídios, as pessoas, sim, foram presas e a criminalidade diminuiu. Então, se aqui no Brasil a gente defende o não encarceramento, que essa é a tese prevalecente no judiciário, a gente tem uma relação direta com o número de crimes praticados, inclusive de homicídios. Gente, só para concluir, Paulinho, extrapolando um pouco... Rapidamente, Ju, por favor. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, um casal foi cercado por um grupo de 5 pessoas. A mulher tomou soco na cara, apanhou, o cara também apanhou. Ninguém fez nada. Sabe por que ninguém fez nada? Porque as pessoas estão com medo de reagir, de fazer o óbvio, de se defenderem. Porque o paradigma no Brasil é passar pano na cabeça de bandido. Porque a lei aqui já não existe mais, é diferente de El Salvador que está aplicando a lei. Então não é restrição de liberdade, é cuidar do pacto social para que as outras pessoas possam ser livres para viver sua vida. Muito bem. Meus amores, deixa eu falar uma frase, Paulinho. Eu não aguento mais ouvir a sua voz. Olha o que diz o decreto de El Salvador. Eu não aguento mais. Decreto de Salvador, abre aspas, faculta as detenções sem ordem judicial. Ou seja, qualquer pessoa pode ser presa a qualquer momento. Escuta, deixa eu rapidamente falar